Olá, bem-vindos ao programa Por Dentro da Pós. Eu sou Ariana Gai, estarei aqui com vocês hoje, tocando mais um programa que é patrocinado pelos cursos de pós-graduação aqui da Uninter. E hoje nós vamos tratar um assunto muito interessante, muito relevante, né? Uma pauta de uma discussão muito bacana, mas muito leve também, trazendo algumas reflexões e, obviamente, eu trouxe uma convidada para a gente falar sobre a trajetória feminina no mercado de trabalho e os avanços e os desafios que nós, mulheres, temos aí né, no dia a dia, na nossa prática laboral. Mas para isso eu trouxe a professora Luciana Rodrigues. Professora, muito bem-vinda ao programa Por Dentro da Pós. É um prazer conversar contigo sobre essa temática que eu sei que tem tudo a ver contigo, de estudo também, de aprofundamento. E bem-vinda! Muito obrigada, professora Ariana. É uma alegria imensa estar aqui hoje conversando com você sobre esse assunto, né? Essa pauta que é tão relevante hoje na nossa vivência, né? E ocupar esses espaços para debater sobre isso é muito importante para que a gente avance cada vez mais. E é um assunto, assim, muito importante para nós, mulheres, para os homens, para a sociedade em geral. Então, muito obrigada pelo convite. E é sempre ótimo, né, conversar com a Luciana, vocês vão ver que é um papo muito gostoso, mas a ideia é isso, trazer reflexões. Talvez você está aí nos assistindo e nunca parou para pensar, ou, né, refletir, homens e mulheres, como a Luciana falou. Acho que é isso, né, trazer mais pensamentos em relação a toda essa temática, né, tentem se desprender um pouco de situações, preconceitos, né, que as pessoas têm formadas, opiniões formadas sobre o assunto, e desarmar, né, se desarmar e parar de achar que tudo é assunto de mimimi, que a gente sempre vê por aí, mas lá vem mais um assunto, mais uma discussão que é mimimi. E não é mimimi, né, são situações que nós enfrentamos, nós, mulheres, vocês se são homens, têm mães, irmãs, enfim, parentes também, mas pra gente refletir, né, parar para tentar perceber isso tudo. Eu acho que é isso que é importante da pauta de hoje. Então, Lu, para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente, para quem está nos assistindo em casa, qual que é a sua relação, né, de estudo, que a gente falou aqui também, que tem essa tua relação de estudo com esse universo feminino, né, esse mundo feminino. Bom, eu venho de uma família com predominância de mulheres, né? Então, eu sempre tive muito interesse por saber um pouco mais, por conhecer mais sobre essa trajetória. Eu via muitas tias, a minha própria mãe era chefe de família, né? Então, algumas situações assim, sempre conflitantes e tudo mais, e isso sempre me chamou muito a atenção, porque ela sempre soube encarar isso e passar pra gente essas dificuldades com uma certa leveza. E isso sempre foi muito presente na minha vida. Só que eu sempre me interessei muito por filme, livro, tudo que contasse um pouquinho da trajetória da mulher. Eu sempre gostei muito de consumir, né? Aquele consumo cultural. Mas eu nunca pensei realmente em fazer uma pesquisa, em me aprofundar nesse tema, até que eu entrei no programa de mestrado, e a ideia da pesquisa, ela surgiu assim num momento em que eu estava no meu ócio criativo, procurando alguma coisa, pensando no que eu poderia, em cima de qual ideia eu poderia desenvolver o meu projeto de pesquisa, porque eu já tinha tido várias outras ideias, enfim. Mas aí até que esse tema ele chegou para mim, e por uma questão assim, eu trabalhei muito a questão da música, como que a música, os conceitos naturalizantes da música, eles influenciam na nossa cultura, né, na nossa percepção da violência contra a mulher no dia a dia. E foi uma pesquisa muito interessante, e a partir dessa pesquisa eu consegui reavaliar
alguns comportamentos, alguns padrões, alguns pensamentos, né, que antes eu não me questionava, e a partir daí, então, eu comecei a ter mais, levar essa pesquisa do meu mestrado também para o meu dia a dia, para que eu pudesse estar em ambientes assim, conversando mais sobre esse assunto, para que outras pessoas pudessem também começar a ter esse olhar, a despertar esse olhar, né? E pensar que a gente precisa desnaturalizar aquilo que não é normal. E algo que você falou, algumas coisas que você falou aí, Lu, que eu queria destacar, e é muito interessante a questão, e aí a gente vai entrar já na outra pergunta que eu, né, falar para, né, te trazer uma reflexão também, para você trazer essa reflexão para a gente. Mas você falou ali da sua mãe, né? Então essa questão cultural nossa, como temos, né, mulheres chefes de família, uma predominância, né, de mulheres como chefes de família. Então também a gente tem esse aspecto cultural, histórico também relacionado à mulher e ao mercado de trabalho, mas a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E eu vou dar uma dica para vocês, se vocês tiverem curiosidade, a dissertação da Luciana é muito legal, eu assisti a defesa. Procurem por aí Luciana Rodrigues, dissertação, mestrado, Google, é maravilhoso, vocês vão achar. Então vale muito a pena ler, né? Vale muito a pena ter esse momento ali e perceber também os resultados que a Luciana trouxe na dissertação. Eu acho que vale muito, muito a pena mesmo. Mas para a gente entrar nesse outro aspecto, nessa outra que eu queria te fazer, Lu, sobre isso um pouco, né? Sobre essa trajetória do mercado de trabalho feminino também. Que a gente sabe que tem muito. O que a gente passa hoje, o que nós enfrentamos hoje, vivenciamos hoje no mercado de trabalho, é muito reflexo do que do que as mulheres começaram, né? Como elas começaram no mercado de trabalho, né? Como isso historicamente a gente vem brigando também e vem lutando no dia a dia. Não, a gente também não quer mais isso, né? Não, isso aqui tudo bem, funcionou para aquele momento, ou era uma realidade daquele momento. A gente não pode. Eu gosto de não trazer muito enraizado nas coisas, falar assim, tudo é horrível, tudo ver da forma pior possível, né? A gente precisa perceber também que algumas situações, elas aconteceram por causa de momentos e situações que eram pertinentes para aquela realidade, para aquela situação, aquele momento cultural, histórico que vivenciamos, né? Das mulheres no início, enfim. Mas conta um pouquinho pra gente, assim, como é que você percebe essa evolução, né, do mercado de trabalho feminino. Essa questão que você está falando aí é muito importante mesmo a gente pensar nos avanços, né? Para que a gente consiga cada vez mais avançar. Porque existe muito essa prática de você ficar só no desafio, naquele ranço, né? Naquela coisa que demorou a acontecer. Então, é importante que a gente tenha esse olhar sempre para frente e que, de fato, nós temos eu costumo falar que nosso avanço, ele acontece em meio a um retrocesso, né? Porque cada vez que a gente avança, nós temos avanço nessa ocupação do espaço feminino no mercado de trabalho e em outros espaços também, mas nós avançamos, mas ao mesmo tempo a gente está sempre ali com algumas âncoras nos pés, né? Por algumas situações culturais. Então, por isso que é muito importante a gente conversar e nos unirmos, né? E quando a gente fala nos unirmos, eu não estou falando, é muito importante também, no início que você falou, da questão quando a gente entra num debate sobre questões femininas, automaticamente muitas pessoas atrelam isso ao feminismo, e que de fato está correto, porém é muito importante que a gente entenda esse movimento, né? Não é um movimento que se reproduz no sentido de que não, mulheres contra homens, muito pelo contrário, é um movimento que fala que homens e mulheres, eles precisam ter a mesma voz, eles precisam ocupar os mesmos espaços de forma igualitária, né? É isso que nós estamos querendo nesse sentido. E realmente, não se fala, e quando a gente abre esse espaço, pelo menos, né, nas instituições de ensino, em muitos debates sérios a respeito que a gente assiste por aí, não se fala em extremismo, né? Eu acho que isso que é o grande problema em relação a essa temática.
Mas aí voltando um pouquinho lá na questão da trajetória feminina, e quando a gente fala em mulher também, pessoal, é muito importante que a gente entenda que dentro desse universo, né, das mulheres, nós estamos falando em vários grupos, nós temos que olhar essa diversidade também, porque quando você pensa em desafios e avanços, preconceitos, cada grupo sofre de forma diferente, né? Existem influências que movimentam esses grupos aí de forma diferente. Então, nós temos o grupo das mulheres brancas, o grupo das mulheres negras e o grupo das mulheres trans também, que é muito importante a gente trazer para o nosso debate de todos os dias, porque a gente fala muito de mulher branca e negra, pobre e rica, mas a gente não fala da mulher trans, né? Então, é importante que a gente traga esse debate também para o nosso social. E a mulher, ela entra no mercado de trabalho, curiosamente, a partir das guerras, né, onde os homens eles tiveram que ir para as guerras, e aí a mulher ela precisou entrar nesse processo porque o sustento ele precisava entrar em casa, os filhos ficaram. E as mulheres elas começaram a ocupar esses espaços dentro das fábricas, só que ao mesmo tempo, o mercado de trabalho ele percebeu que a mão de obra feminina, ela ela é eficiente, mas você poderia pagar menos, né? Então a gente tem todo esse histórico aí da mulher começando já no mercado de trabalho desta forma. Porém, se nós pensarmos bem, a mulher ela sempre trabalhou. A mulher ela sempre foi doméstica, né? Porque o trabalho doméstico ele não é remunerado e ele é aceito socialmente como algo normal, mas é um trabalho que se demanda muito tempo da mulher, demanda uma atividade forte que a mulher ela precisa realmente se dividir, né? E isso acaba sendo destinado somente à mulher, quando deveria ser dividido, né? As tarefas domésticas elas deveriam ser divididas também com o homem. Então, dessa forma, a mulher ela se insere de fato no mercado de trabalho, ela tem ali uma renda, então, né, a partir do seu trabalho, da sua força feminina. Só que se a gente olhar para isso, a gente está falando de história. Só que se a gente olhar para o Brasil, a mulher pobre, né, ela sempre trabalhou, assim como eu disse na questão doméstica, mas ela sempre fez docinho para vender, um tricô aqui. A mulher, ela sempre esteve nesse movimento, né? Então, todo esse processo ele é muito relevante para que a gente possa entender algumas questões que nós enfrentamos hoje, como, por exemplo, a desigualdade salarial, né? A questão da dificuldade da liderança feminina, a dificuldade da mulher também, quando ela alcança esse ponto estratégico, dela se sentir de fato merecedora daquele posto, não por ser sorte, mas porque ela tem competência para isso, né? Então, aí a gente entra em outras questões também, como a sua inteligência emocional, porque tudo isso que a gente está falando aqui interfere de uma certa forma nesse movimento. Eu gostei muito do que você falou logo no início, essa questão nós da área, né, eu que sou mais da área de negócio, a gente fala muito da gestão de diversidade, algo, você falou do trans, enfim, mas toda a comunidade, né, LGBTQIA+, enfim, é muito interessante a gente falar sobre isso também, não só de mulheres, mas desses grupos que são minorias dentro das empresas também. Então, essa ascensão, quando há de mulheres ou né, de pessoas desses grupos representando numa diretoria, é muito significativo também. Então, essa diversidade já está mais do que comprovado, a gente já sabe mais do que, né, as empresas já sabem isso, os RHs, enfim, sobre que um grupo mais diverso, ele produz melhor. É claro que é mais difícil você gerenciar, porque as pessoas são diferentes, mas ao mesmo tempo são grupos que afloram mais criatividade, que produzem melhor, que tem uma diversificação mesmo no pensamento, né? Então, isso que eu acho que é um ganho para a empresa. Então, essa gestão da diversidade, aqui a gente estendendo um pouco, por mais que nosso papo hoje seja sobre mulheres, mercado de trabalho feminino, mas é uma pauta também que a gente precisa levar em conta e pensar.
Então, pensar quantas pessoas, além de mulheres, a Lu falou um pouco da ascensão feminina em lideranças, e realmente, né, uma questão de síndrome da impostora, a gente escuta muito isso e a gente faz isso no dia a dia, né? Mas será que não, mas eu não consigo, não mereço estar lá, eu não deveria. Ou no dia que eu tenho esse episódio na minha vida muito recente na Uninter, no dia que o pró-reitor me chamou coordenadora, não quero. Eu cheguei em casa e chorei, eu não quero. Eu não posso ainda, não tenho condições de assumir. Então, assim, é uma coisa... E a gente passa por isso, porque, de uma certa forma, a sociedade te aponta isso, que você às vezes não merece estar ali, ou você não é capaz, ou algumas pessoas que cruzam o seu caminho, e não só de homens. Mulheres também que te põem à prova, né? Então a gente não pode ser carrasco também, achar que, não, como a Luciana falou, é uma briga de homens e mulheres. E não é uma briga. Quando a gente consegue trabalhar em conjunto, isso é só um ganho cada vez maior e melhor para a empresa, para a sociedade, para todo mundo. Mas também a gente passa por situações também, já tive situações com mulheres que julgaram, né? É tão bonitinha, mas é tão burrinha, né? Uma pessoa que nem me conhecia, então, e era uma mulher falando de outra mulher. Então, isso eu acho que dói mais ainda, né? Porque você não espera que isso venha, né? Seja de uma outra mulher. Você fala assim, de um homem, tá, talvez. Não que seja aceitável, mas de uma sociedade que a gente vive, que é uma sociedade feita para homens e, né? Por homens e para homens. Então ainda são homens, mas assim, da mulher e vir para outra mulher, isso dói, né? E a gente escuta muito, porque mulher tem ciúme da outra, mulher tem inveja da outra, mulher briga com a outra. Então é uma situação diária que eu acho que a gente tem que cair por terra, né? A gente tem que, nós que, né, tem a professora Luciana, que é colega, e outras mulheres, assim, faço muita questão da gente trazer juntas e conversar juntas, não vai fazer, incentiva, vai fazer isso, porque eu acho que é esse o crescimento, né? Quando a gente, né, vai falar um pouquinho hoje ainda sobre os avanços, os desafios, mas eu acho que essa união, esse trabalho em conjunto também, de uma empurrar a outra, que é aí que as coisas também vão começar a cada vez melhorar, cada vez mulheres mais no poder, mulheres mais tomando decisões, porque as coisas vão começar a fazer sentido ou trazer benefícios quando mulheres decidirem e opinarem sobre as possíveis processos, possíveis políticas, as possíveis causas, né? Porque a gente não pode esperar que isso venha sempre, né? Claro, do universo masculino. Claro que sim, acontece, a gente tem muitos homens que pensam e refletem sobre a situação, mas também é uma situação diária que a gente precisa pensar em mais mulheres também no poder, né, Lu? A gente precisa pensar mais mulheres assumindo cargos e tendo essa ascensão, não só salarial também. A gente tem aí dados que só daqui 250 e poucos anos nós vamos ter uma equiparidade salarial, o que, se a gente for pensar, né, isso tudo historicamente a gente vem carregando, como a Luciana falou, as mulheres começaram a trabalhar por causa das guerras e se pagavam muito menos. E a gente tem carregado isso. Então, há quantos anos a gente vem ganhando menos, assumindo menos cargos, né, de gestão, mas também ganhando menos, e ainda 200 e poucos anos para isso tudo se equiparar. Então, a minha filha, meus netos ainda, né, filhas ou netos ainda não terão essa equiparidade salarial, que, se a gente for pensar, é um absurdo, né? Então, e mulheres que desempenham, às vezes, dupla, tripla jornada, né, como a Luciana falou, mulheres que são chefe de família, enfim. Eu acho que é uma coisa a gente pensar muito. Lu, eu queria que a gente conversasse muito rapidinho, assim, antes da gente fazer um intervalinho daqui a pouco. Mas então, como é que você enxerga essa desigualdade de gêneros no mercado de trabalho, assim? Você acha que isso ainda é muito amplo, ainda essa desigualdade ainda existe muito, ou ela tem diminuído cada vez mais? É preciso que a gente aceite que a desigualdade de gênero, ela existe, né? Para que a gente possa conversar. Só que hoje nós estamos bem melhor do que ontem. Então, eu sempre procuro olhar desta forma, né? Hoje nós estamos avançando um pouco mais do que séculos atrás. Isso é muito bom. Então, eu vejo que, realmente, de acordo com alguns dados, né, da ONU, inclusive, a mulher ela só vai ter uma equiparidade ali de salarial lá em 2079, se eu não me engano, enfim, não me recordo bem ao ano. Vai demorar, essa é a realidade. Mas a coisa ela começa a acontecer principalmente quando a gente tem espaços assim que a gente possa conversar e
causar transformar mentes, né? É isso que eu falo. A gente precisa transformar mentes cada vez mais para que essa desigualdade ela caia por terra. Muito legal. Então a gente vai conversando aqui, a gente falando um pouquinho sobre esse mercado de trabalho, essa trajetória feminina no mercado de trabalho, quais os avanços e desafios. Realmente, a gente tem essa questão cultural, a gente tem essa questão histórica, né, sobre as mulheres, enfim, mas também pensar, né, como nós falamos agora nesse primeiro bloco, pensar sobre mais, né, as minorias ainda que estão aí, estão lutando como os trans. Então, assim, se é difícil para a mulher, imagine para a mulher trans. É uma luta, né, uma luta diária, mas a gente discutindo e abrindo esses espaços, acredito que os avanços começam por aí. Então, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre liderança feminina, sobre inteligência emocional. Fica aí que a gente já volta. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. O programa Planeta Games pede sua atenção, de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator, Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian, PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveita e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.
Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Bom, voltamos então com o programa Por Dentro da Pós. Você que perdeu o primeiro bloco, está assistindo agora, acompanhando agora, nós estamos falando sobre a trajetória feminina no mercado de trabalho, os avanços e os desafios que as mulheres enfrentam no dia a dia. Eu estou aqui hoje, Oriana Gaio, recebendo a professora Luciana Rodrigues, que também é da pós-graduação da Uninter, da área de educação. Ela ali no primeiro bloco, se você já perdeu e não acompanhou, você vai poder assistir depois. Mas a gente falou um pouquinho, a Luciana tem uma relação, um estudo aí sobre o universo feminino, sobre a música, enfim, que você pode procurar a dissertação dela de mestrado. Coloca aí Luciana Rodrigues, dissertação de mestrado, você vai achar facilmente no Google. E a gente falou, né, de algumas coisas em relação ao aspecto cultural, histórico, né, dessa trajetória feminina, como as mulheres começaram a trabalhar em função das guerras, né, Lu? A gente falou um pouquinho também sobre essa desigualdade de gênero, a desigualdade salarial que também a gente enfrenta, e isso tudo a gente vem carregando de muito tempo e vai carregar por muitos anos ainda, até essa paridade, né, essa igualdade salarial. Mas agora, Lu, para a gente entrar nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho então desses desafios, né, que as mulheres ainda hoje enfrentam. Como é que você percebe os principais desafios, né, que nós mulheres temos no mercado de trabalho, e principalmente para conseguir as posições estratégicas, seja na iniciativa privada, na iniciativa pública? Como é que você percebe tudo isso? Quando a gente fala em desafios, ainda são muitos, né? E de várias ordens, inclusive. Mas eu vou ser bem clichê nesse ponto, porque é algo que afeta todas as mulheres, independente se é casada, se tem filhos, independente desses outros fatores, que é o trabalho doméstico, como eu já falei lá no primeiro bloco, né? Então, quando você busca ali, quando você começa a estudar sobre esse tema, e aí você começa a fazer um comparativo de pesquisas, digamos, 10 anos atrás e pesquisas atuais, o trabalho doméstico ele é sempre elencado como um dos grandes desafios da mulher, e a gente vive isso na prática e a gente sabe que é verdade. Por quê? Porque o trabalho doméstico, ele é algo que precisa ser compartilhado, né? Como eu disse antes, não é uma ajuda que o marido, que o irmão, o filho, enfim, está dando, mas sim existe aí uma divisão de responsabilidades, e é muito importante que a gente entenda isso como sendo algo natural de um relacionamento, né? E aí, quando a gente fala disso, e por quê? Porque o trabalho doméstico, ele demanda muito tempo da mulher, de vida do dia a dia da mulher, e a mulher, como você disse antes, muitas vezes ela tem a tripla jornada, né, que é o trabalho, o estudo e o cuidado com a família, o cuidado dentro de casa. Então, e onde a mulher consegue o tempo para se capacitar, para ela poder fazer uma faculdade, fazer um outro curso, né, para ela ter um tempo para ela. Então, eu acho que o trabalho doméstico ele ainda é um grande desafio para que a gente consiga aí, pensar que essa é um trabalho que precisa ser compartilhado. E isso se deve... E quando eu falo disso, eu não estou me referindo só ao olhar do homem,
né? Porque isso é muito cultural. Desde muito cedo, nós fomos educadas dessa forma. Então, é muito normal da mulher entender que a responsabilidade do lar é dela, a responsabilidade da educação dos filhos é dela, mesmo que ela esteja no mercado de trabalho, né? Então, muitas vezes acontece assim, eu vou fazer comida, pode deixar que eu faço. Quantas vezes a gente não fala isso? Você pode me ajudar a cuidar do filho? Você pode... Sabe? Então, isso está muito incutido na nossa cabeça também, porque é uma questão cultural, né? E quando a gente fala sobre essas desigualdades, a gente está falando muito mais de cultura do que de relação homem e mulher no dia a dia. Então, é importante que nós mulheres, começamos a pensar de forma diferente para que a gente possa, no nosso ambiente, né, mudar essa questão também. A gente pega para si essa questão, essa responsabilidade de dona da casa. Eu adoro, gente, quem me conhece eu adoro contar causa. É maravilhoso. E quando você é recém-casada, claro, hoje eu já vou fazer uns 6 anos de casada, mas no começo eu não deixava meu marido fazer as coisas. Ele falava assim, mas você não me deixa. Eu falei, sim, mas eu ficava, no início ele viajava muito, passava a semana trabalhando em São Paulo. E quando ele voltava, eu falava, não, eu faço isso aqui, eu faço isso aqui. Então, porque a casa era minha. Eu passava ali mais tempo, eu estava ali no dia a dia organizando. Então, eu falo que ele era como se fosse um hóspede. Ele estava no hotel, mas era eu que organizava a casa. Então, e a gente faz isso mesmo, né? Faz isso e costuma ainda falar sobre os outros assim. Ai, que legal, teu marido te ajuda com a criança, que bacana. Não, ele não ajuda, ele é pai, fez juntos, né? Nós fizemos juntos, nós compartilhamos. Então, assim, ele também trabalha, e a mulher tem aquele período de licença, tal. Eu vou falar isso, que é um assunto que muito me interessa. Pessoa que grávida de 5 meses, então, assim, já é um dilema, né? De você ficar aquela coisa assim, a mulher não tá trabalhando, né? Você vai ficar de licença ali 4, 5 meses, dependendo se conseguir estender umas férias, enfim. Então, tem aquela coisa, a mulher ficou o dia inteiro em casa cuidando da criança, né? E a pessoa, o homem, às vezes quer chegar em casa e quer descansar, porque ele foi trabalhar. A mulher não trabalhou, né, quase. Ela só ficou em casa cuidando de uma criança. Então, tem esse peso, né, como se o trabalho doméstico, o trabalho de casa, ele não fosse relevante, não fosse importante para aquilo tudo e não cansasse, né? Pelo amor de Deus, passa um dia você cuidando de uma casa, eu acho que o desgaste, ainda físico e tudo, é muito maior que muitas atividades que você faz na empresa, às vezes, né? Enfim, são desgastes diferentes, mas é um desgaste muito grande. Então, você também trabalhar 8 horas por dia, e é uma discussão também diária, que por mais, né, eu tenho meu marido, que ele me ajuda, mas ele compartilha as coisas comigo hoje, que eu deixei, mas é uma discussão diária que às vezes fala assim, poxa, eu também trabalho tanto quanto você. De vez em quando eu preciso ter essa discussão em casa. De vez em quando eu preciso mostrar para ele, mas eu também trabalho 8 horas por dia. Eu também estou cansada, eu também quero fazer a minha coisa, que seja ler um livro, deitar, tomar um banho, lavar o cabelo e ficar quieta, escutar uma música, né? E parece que o homem só que às vezes tem essa liberdade, a gente fica, meu Deus, não, mas eu tenho que arrumar a casa, eu preciso dar uma organizada. Então a gente se sente muito obrigada, né? Acho que é uma obrigação, às vezes, foi o que você falou, né? Essa formação nossa, que é de cedo, né? De pegar a responsabilidade doméstica para nós, né? Uma educação, nós fomos todos nós, né? Nós sempre fomos educados dentro dessa proposta, que a mulher, ela está muito atrelada aos cuidados e o homem não, ele está muito, ele é o provedor da casa, né? Sim. Só que hoje, antes, né, há bom tempo atrás, isso realmente acontecia, só que as coisas elas estão mudando e hoje nós partilhamos de todas as dificuldades, de todas as responsabilidades de uma casa, né? Então, nada mais justo do que nós compartilharmos também as responsabilidades, que é o trabalho de casa e o cuidado com os filhos, nada mais justo. Para a mulher poder ter o seu tempo, escutar sua música, fazer o que ela bem quiser e também ter o seu tempo de se capacitar, né? Não, eu quero fazer um curso, mas me demanda tempo, me demanda concentração e ela precisa ter aquele momento para que ela consiga, então, se formar e ter aí a sua trajetória dentro do mercado de trabalho. Uma que eu adoro também é quando as mães, as mulheres, assim, a mulher
teve bebê, alguma coisa, ela vai fazer alguma, sei lá, vai no salão, ela vai fazer uma coisa, nossa, mas ela deixou o filho, né? E o homem não, se o homem sair pro bar, beber com os amigos, voltar de madrugada, ele não é julgado, mas a mulher já tem esse julgamento também, então esse peso também da parte da mãe, né, que ela carrega depois que ela tem os filhos também. Eu obviamente já tô trazendo aqui vários desabafos meus de algo que eu tô já sofrendo com isso. Não, mas é uma brincadeira. Mas, enfim, pra gente pensar também que é algo que a gente vem trazendo, né? A mãe é muito julgada por conta, nossa, mas você deixou seu filho sozinho? Não, deixei com o pai, né? Existe um pai de uma criança que compartilha uma guarda, né? Mais casados, mas compartilha essa guarda, esse cuidado. Então, mas é tudo isso, né? Essa questão desse julgamento que a gente sabe que é muito grande em cima da mulher. Então, seja nos trabalhos domésticos, em casa, com cuidado, e isso tudo também reflete no mercado do trabalho. Que esse julgamento, ele é tudo que a gente vivencia. Ali na sociedade, a gente também traz, a gente carrega. A gente não tem como separar. As coisas, elas não são separadas. Não tem que falar, olha, aqui funciona dessa forma e no mercado é maravilhoso. Não, as coisas elas são mescladas, elas não são divididas, né? E a gente falou desses desafios, mas a gente teve avanço, Luciana? Você acha que a gente, nisso tudo, o que a gente teve desde lá que a mulher começou a trabalhar, essa trajetória toda? Quais os avanços que nós, mulheres, tivemos? Eu acredito muito que ter esse espaço para se debater e falar sobre isso já é um grande avanço. Porque antes a gente não podia nem falar, a gente não podia questionar a respeito, né? Então, eu já entendo que trazer esse tipo de conscientização, cutucar mesmo esse tipo de situação, essa inquietação nas cabecinhas, né? Eu vejo que já é um excelente avanço em toda a nossa trajetória. E aí, uma outra questão também que eu vejo, que eu fico muito feliz, inclusive, sabe? É perceber, porque a mulher, hoje, ela vem ocupando vários outros espaços que antes eram mais... Você via mais a figura do homem, né? Uhum. Por exemplo, hoje você vê motorista de ônibus. Gente, eu acho o máximo quando eu vejo, sabe? Eu fico feliz realmente. E se você for buscar nas pesquisas, nós temos aí algumas áreas que são pouco ocupadas por mulheres, que ainda existe uma resistência muito grande, né? E a mulher, e essas áreas a gente pode colocar como a área financeira, a área de tecnologia, a área de ciência e a área política também. Mas antes da gente já entrar nisso, eu gostaria muito de falar, porque a mulher, sempre foi muito... A nossa cultura é uma questão muito importante da gente sempre estar trazendo a cultura para a gente repensar nisso. E a mulher, culturalmente, ela sempre foi muito ligada às áreas do cuidado. Então, você tem muitas professoras, você tem muitas... Na área da medicina, você tem muitas dermatologistas. Então, a mulher, sempre se voltou muito para esse universo do cuidado, enquanto o homem não. Ele é mais da área de raciocínio, tecnologia, enfim. Então, e hoje nós estamos vendo que as mulheres, elas estão em engenharia, né? Hoje nós temos várias engenheiras por aí, várias mulheres que estão se formando aí também. Advogado hoje em dia já é bem comum, mas antes tinha uma resistência muito grande também. E hoje a gente precisa ocupar muitos espaços da área de tecnologia. Quando você olha lá o percentual de estudantes do curso de Sistema da Computação, você vai perceber que a grande maioria são homens. E as mulheres que começam, poucas conseguem concluir. Porque é uma área de muito raciocínio lógico e a mulher, ela já tem esse bloqueio cultural, né? A mulher, a questão de números e tal, a mulher não consegue pensar sobre isso. Que não é verdade, gente. A gente precisa desmistificar esse tipo de situação e acreditar que sim, a gente pode tanto quanto qualquer outra pessoa. E aí, outra questão que nós temos agora, que está muito recente, inclusive existem algumas campanhas já que nós vamos ter eleições, né? É a questão da política. A gente precisa de representatividade em vários espaços. E na política nós precisamos mais do que qualquer outro. Por quê? Porque a partir da criação de políticas públicas é que a gente vai conseguir, sim, ter mais acesso em várias outras
várias outras possibilidades, né? Nós precisamos de mais políticas que nos permitam esse ingresso aí, que movimente esse avançar diário da trajetória feminina. E é muito legal você falando, porque a gente tem propagandas, né, políticas, você começa, alguns, nós não vamos entrar em questões de partidos, mas mostrando, né, qual é a representatividade da mulher, então fazendo esse chamado mesmo, esse chamamento, né, de mulheres para a política. E eu assumi um perfil, uma postura, na verdade, já na última eleição que foi para prefeito e vereadores, em votar em mulheres. Claro que aqui não é só pela figura feminina, pega qualquer mulher lá, pega um sorteio, não, mas pensar em quais políticas essas mulheres estão pensando, e esse olhar de mulheres. Então, eu assumi essa posição, minha, Oriana, em votar em mulheres. Então, é uma forma também da gente pensar nesses avanços, né? Nessas criações mulheres que pensam por mulheres. Enquanto a gente só tiver homens, eles vão, uma grande maioria, a gente não pode generalizar, mas se pensam, são leis feitas por homens, pensadas por eles. Então, enquanto as mulheres, né, a gente tem uma questão já biológica e tudo também, não só questão cultural, enfim, a gente começou a perceber, acho que nesse mês em que na Espanha, as mulheres que têm cólicas, né, menstruais podem ter afastamento no trabalho, enfim. Mas são mulheres que estão pensando outras mulheres, porque nós temos cólicas menstruais, nós sabemos, e tem mulheres que passam mal, né? Tem mulheres que têm um sofrimento muito grande em relação a isso, que precisa se medicar e realmente passa muito mal naquele período do mês. E é uma questão biológica, a gente não tem como, vou parar isso, então a gente tem que injetar hormônio, a gente precisa fazer uma série de situações, uma série de coisas no corpo, influências do corpo, químicas, para que isso pare, para que isso cesse. Claro, com um acompanhamento médico, como isso tudo está interferindo. Mas é muito legal esse caso, porque as pessoas falam, mais um papo de mimimi, vão dar folga para a mulherada não trabalhar nesses dias que ela tá lá, né, com cólicas, enfim. Poxa, mas você nunca passou por uma cólica menstrual para saber. Então, são mulheres pensando por mulheres. Então, eu acho que essa reflexão e trazer esse pensamento é muito bacana. E ao mesmo tempo, a mesma coisa acontece dentro das empresas. Tem uma comunidade no LinkedIn que são Mulheres no Poder. É uma hashtag, é um folhetim que vem. Então, toda vez que alguma mulher assume um cargo de liderança, CEO, CFO, ou de diretorias, ou empresas, vem esse folhetim. E eu acho muito legal, assim, é uma newsletter, né? Enfim, o pessoal que é da área, a gente não é da área de comunicação, de publicidade, enfim, não sei se tudo é a mesma coisa. Mas, enfim, isso vem no e-mail, eu gosto muito de ler, sabe, Lu? Eu gosto muito de perceber que ali vem a mulher, fulana de tal está assumindo o cargo CEO da empresa XYZ. Então, traz o histórico daquela mulher, como é que ela começou na empresa, enfim, é muito legal. E aí você fala, não, as coisas estão acontecendo. Passa um pouco, né, pequeno, curto ali, que a gente não gostaria que fosse um pouco mais acelerado, mas dá uma esperança, dá uma coisa bacana, fala assim, poxa, olha, ou dentro da nossa empresa, você olhar e falar assim, olha, mas essa mulher assumiu o cargo, que bacana, uma mulher que estava ali lutando, que já há muito tempo trabalhando, teve essa ascensão, que bacana que teve essa oportunidade, né? Então isso tudo também é muito interessante, né? Eu fico muito feliz quando vejo também. E aí, se você me permite, professora Oriana, quando você falou aí no bloco anterior sobre a questão de quando você foi convidada a assumir a coordenação de cursos, né, da pós-graduação, e você se mostrou assim um pouco insegura. Eu lembro perfeitamente que você veio me perguntar, a gente conversou, e você, nossa, mas você me perguntou, mas será que eu consigo? Eu falei, claro que consegue. Quer dizer, e hoje você está super bem, você movimenta os seus cursos, né? Você coordena aí vários cursos e hoje você se sente muito mais confortável nessa posição. É muito normal a insegurança inicial, mas muito mais importante é a gente acreditar na gente. E foi o que você fez, né? Você acreditou em você acreditou no seu potencial, você viu que tinha pessoas do seu lado te apoiando nesse movimento, né? E você seguiu a sua trajetória aí profissional. Antes eu chorei em casa. Não, gente, a gente passa por situações, pelo amor de Deus, meu chefe fez... Não, mas eu cheguei em casa e chorei, mas assim, por uma coisa... E as pessoas se identificam com isso, né? Quando nós falamos sobre a síndrome da impostora, realmente vem em cima de tudo isso. Né? De falar, não, eu não posso, não consigo...
mas que está muito também associado à parte da inteligência emocional também, né, Lu? Acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. E você sabe que essa questão da síndrome da impostora, essa pesquisa ela foi feita por 2 cientistas, se eu não me engano, canadenses. E no início, a pesquisa ela era intitulada como Síndrome do Impostor. Só que aí dentro dessa pesquisa, elas perceberam que o público feminino, ele se encaixava muito mais dentro desse perfil, ele se colocava muito mais nessa posição do que os homens, né? E aí E tudo isso vem por conta de uma questão cultural que a gente carrega desde muito tempo. Será que eu sou competente? Será que eu consigo? Será que eu posso fazer? A gente não acredita, né? A gente sempre pensa que é sorte. Nossa, que sorte eu consegui! Mas não, você conseguiu porque você se colocou nesse lugar. Você conseguiu ocupar os espaços, você conseguiu se mostrar o seu trabalho, ele foi eficiente, né? E teu chefe, teu responsável, enfim, teu líder, né? Hoje a gente não fala tanto em chefia, mas sim em liderança. Então, teu líder, ele percebeu que você tem total capacidade para ocupar aquele cargo. E isso é muito bacana, sabe? Bom, hoje nós discutimos muito sobre a trajetória feminina no mercado de trabalho. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa nossa discussão, nosso bate-papo, que é sempre muito bom, professora Luciana. Prazer receber você, eu aprendo tanto, é sempre muito bom a gente conversar, além de amigas, colegas. Eu não gosto de falar de colegas, tá, gente? Porque a gente é amiga mesmo. E é um prazer, sabe o quanto eu te admiro, e é legal a gente falar isso pra outra mulher. Fale isso pra outra mulher, você é outra mulher, fale pra outra mulher, você é uma ótima profissional, eu te admiro, porque eu acho que isso são crescimentos. A gente traz também isso aí, a gente reflete no dia a dia, no trabalho, com as outras pessoas, isso vai aflorando cada vez mais. Então eu te admiro muito e é um prazer sempre estar aqui com você. Eu que agradeço muito pelo convite e te parabenizo também por toda a tua trajetória e por você estar sempre levantando essa bandeira, né? Você está sempre abrindo espaços aí para que a gente possa conversar com muito respeito, com muita gentileza, né? Eu acho que esse é um assunto que requer muita gentileza também no olhar. E por isso eu te parabenizo. Né, a partir de tudo que eu venho estudando, você de fato é uma pessoa que leva esse tema com muita responsabilidade, isso é muito importante, principalmente na área acadêmica, né? Porque, como eu falei, nós transformamos mentes, então é a partir desse movimento que a gente consegue. E eu agradeço mais uma vez pelo convite e por estar falando aqui contigo. Então, para vocês que nos acompanharam, muito obrigada e até a próxima.